Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Essa era a visão que Paulo tinha da sociedade judaica e da sociedade gentílica, de que a cruz era loucura e escândalo. Um pouquinho antes, Hilton, no versículo 18, lá Paulo fala assim, no versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Impressionante Paulo falar isso, que a cruz era o poder de Deus, que a cruz era um motivo de glória, um motivo de alegria. Por que era um motivo de espanto Paulo falar isso? A crucificação ou a crucifixão era uma prática que tinha por objetivo causar dor e humilhação. O objetivo de crucificar uma pessoa era causar dor e humilhação. Ela visava desestimular a rebelião contra o Império Romano. A crucificação não foi criada pelos romanos, mas eu acredito que os romanos tenham tornado ela muito popular. E a crucificação tinha esse objetivo de humilhar as pessoas. Por isso que ela era um evento público. Quintiliano, que viveu de 35 a 95 depois de Cristo, ele foi contemporâneo de Jesus. Ele escreveu uma coisa bem interessante, queria ler para vocês. Quintiliano, ele diz assim: sempre que crucificamos um culpado, as ruas mais movimentadas são escolhidas, onde mais pessoas possam ver e ser envolvidas por esse temor. Por mais que a penalidade se relacione, porque as penalidades se relacionam não tanto como uma retribuição do que como um efeito exemplar. O que Quintiliano está dizendo? Que a crucificação não tinha por objetivo causar dor, somente causar dor naquele rebelde contra o Império Romano, mas ela tinha que servir também, e talvez esse seria o maior possibilidade que a cruz fazia nas pessoas, que era infundir terror contra uma rebelião ao Império Romano. Diferentemente das penas capitais de hoje, as penas capitais de hoje, que muitas vezes é cadeira elétrica, aqui no Brasil não tem pena de morte, mas em outros países como os Estados Unidos, em alguns estados somente, a cadeira elétrica, a injeção letal, não tem por finalidade humilhar e causar dor. Tanto que quando uma pessoa, um condenado, vai ser morto por uma injeção letal, a primeira injeção que ele toma é de um anestésico, para que ele não sinta dor e não veja a tragédia. Numa cadeira elétrica, não sei se você já viu isso, eles colocam um negócio na pessoa, aqui na cabeça assim, porque quando a energia elétrica entrar pela cabeça, ele já perde a consciência e não tem sofrimento. Diferentemente dos romanos, que o que eles queriam fazer era humilhar publicamente as pessoas. As penas de morte hoje têm por função dar uma resposta à sociedade, não é trazer dor e humilhação às pessoas. A crucificação era o pior pesadelo para qualquer pessoa que vivia no Império Romano. Os romanos buscavam algo que chamava paz, ou pax romana. A paz romana era conseguida, e eles conseguiram por muitos e muitos séculos trazer paz ao Império Romano, através da violência, e muitas dessa violência simbolizada pela cruz. No mundo romano, a morte de suicídio era a morte mais desonrosa que poderia ser acometido, ou que poderia cometer um cidadão romano. Um cidadão romano que cometesse o suicídio, ele fazia uma desonra para si mesmo e para a sua família. Mas tem um texto muito famoso, que ficou registrado para a sociedade, para a posteridade, melhor dizendo, que as pessoas preferiam o suicídio à morte de cruz. Havia uma superstição entre os judeus, que os judeus eles eram bastante supersticiosos, apesar de serem o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, mas a influência helenística, a influência dos gregos, trouxe muita superstição para eles. Tanto que quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro foi até Jesus, Jesus estava andando sobre as águas, indo até o encontro do barco, eles estavam atravessando o lago de Genesaré, e eles acharam que Jesus era um fantasma.
Os judeus não tinham por hábito acreditar na imortalidade da alma, mas a influência grega os fez acreditar que pudesse ser um fantasma, em virtude da influência grega sobre a imortalidade da alma. Os judeus mesmo não acreditavam na imortalidade da alma, mas a influência os levou a pensar dessa forma no caso dos discípulos. E os judeus tinham uma superstição, como muitos brasileiros têm, como as pessoas do mundo inteiro têm superstição, que era usar pregos de pessoas crucificadas. Eles carregavam junto ao seu corpo peças de pregos de pessoas crucificadas. E eles achavam que trazia boa sorte para que eles não tivessem aquele mesmo fim. Então eles usavam no seu corpo pregos de pessoas crucificadas. Eles achavam que tirava, nós falamos aqui no Brasil, que tirava mal olhado também. Era uma das poucas coisas, que diz isso é a Mishnah, era uma das poucas coisas que um judeu poderia carregar no sábado, pregos de pessoas crucificadas. Eles pediam que no caso de sua morte eles poderiam colocar no ossuário. O que era um ossuário? Quando um judeu morria, ele era colocado, irmão, num túmulo. Hoje nós colocamos na terra, mas lá em Israel, as pessoas de mais posses escavavam na rocha um túmulo, uma sala, e tinha a cama, e debaixo da cama tinha uns encaixes ou uns buracos que chamava lóculos, e nesses lóculos eles colocavam uma caixa maior do que um fêmur, porque o fêmur é o osso mais longo do corpo, maior do que um fêmur. A pessoa ficava, o osso era colocado lá dentro, e as pessoas que tinham essa superstição pediam para que os pregos de pessoas crucificadas pudessem ser colocados junto de seus ossos. E foi encontrado um ossuário de Caifás. Por que sabem que era de Caifás? Porque estava escrito no ossuário, normalmente estava escrito, pessoas mais abastadas tinham um ossuário para cada morto. Os menos abastados colocavam todos os mortos no mesmo ossuário. Mas nesse ossuário estava escrito Caifás. E tinha um prego de crucificado lá dentro. E os críticos da Bíblia justamente criticavam esse ponto da historicidade bíblica. Porque nunca foi encontrado um osso de pessoas crucificadas, nunca foi encontrado um prego de pessoas crucificadas no osso da pessoa. E os crucificados, por que isso acontecia? Primeiro aspecto, por que você não encontrava pregos infrincados na pessoa? Porque a legislação romana, Simone dizia que uma pessoa que era crucificada não tinha direito a não é enterro, um sepultamento digno. Ela não tinha direito a um sepultamento digno. Então, o que o Império Romano fazia? Havia fora das cidades um lugar que chamava Putenescum. Essa palavra putenescum significava ou denominava uma piscina, não uma piscina, um lugar muito grande de areia, onde os crucificados saíam da cruz e eram jogados lá. Imagina a cena dantesca que isso significava, porque as pessoas eram tiradas da cruz e jogadas naquele lugar. Imagina o cheiro daquele lugar, as aves de rapina, os animais carnívoros, não é carnívoros que fala, que come carniceiros, os animais carniceiros que ficavam rodeando aquele lugar. Eles chamavam esse lugar de putenescum, que em português foi traduzido para o português como putrefação, da onde vem uma palavra de baixo calão dirigida às mulheres. Chama putenescum esse lugar, e tem essa palavra que chama, da onde vem a palavra putrefação. Em 1967, após a guerra dos 6 dias, Israel anexou uma parte de Jerusalém. Israel anexou Jerusalém ao Estado de Israel, e eles tinham que fazer assentamentos, né? E eles fizeram um bairro próximo a Israel, e esse bairro, tem o nome desse bairro, e os tratores estavam fazendo terraplanagem, eles bateram numa laje, e os tratores pararam, porque lá é obrigatório, quando existe material arqueológico, eles têm que parar e chamar os arqueólogos. Existe uma entidade lá do governo que cuida dos achados arqueológicos. Eles chamaram aquele órgão do governo,
E lá dentro tinha um ossuário. E esse ossuário estava escrito nele, Yohanan ben Hagacol. Yohanan ben Hagacol, que quer dizer João, filho de Hagacol. Yohanan ben Hagacol, João, filho de Hagacol. E nesse ossuário havia um prego. Vou pedir para minha amiga Maga colocar a foto, Maga, a primeira foto que eu tenho aí. Pode colocar a primeira e a segunda, eu peço a segunda foto. Se der para colocar, se não der, não tem problema nenhum. Havia foi encontrado dentro desse ossuário um prego transfixando o calcanhar de uma pessoa, desse menino, Yohanan ben Hagacol. E o legista, que fez um teste de DNA do osso chegou à conclusão de que era o osso do calcanhar dos mesmos ossos que estavam lá dentro. E esse osso foi feito todo um trabalho dele lá e ficou nos museus lá de Israel. E por que esse menino, Yohanan, ou João, tinha esse osso do calcanhar transfixado no seu corpo? Possivelmente porque ele era de uma família mais abastada, provavelmente classe média alta. A sua família devia ter alguma influência política para com o império, para com o imperador romano. E eles pediram, então, deixa eu tirar meu filho da cruz, não quero julgá-lo no putenescum, eu quero fazer um enterro digno para ele. E ele foi então agora encontrado um osso lá. Os críticos da Bíblia então tiveram que se calar, porque de fato os romanos jogavam os corpos de crucificados nesse lago de areia, mas havia casos onde eles não eram julgados. Esse rapaz fugiu à regra. Os romanos crucificavam as pessoas em várias posições. Pedro mesmo foi crucificado de cabeça para baixo. Os quadros renascentistas dão uma ideia errada do que era a posição da crucificação. A posição da crucificação, será que é possível colocar, Wilton, uma foto de Diego Velázquez, que é um autor? Se for possível, se não for não tem problema não, eu só queria mostrar, porque os quadros renascentistas, os autores da pintura, eles mostram um Jesus sem sofrimento na cruz. Eu não sei se era por causa da influência do Estado, que era muito forte, né? Como é que é, meu bem? Pode falar. Não, tá bom. Passando vergonha no crédito e no débito, né? Estava naquela... Se der, se não der, não tem problema. Estava naquele que eu fiz na quarta-feira à noite, que eu passei para você pelo iDrop. Mas tudo bem. Vamos trocar, vamos continuar aqui. É que eu queria tanto mostrar, sabe, eu fiz uma pesquisa para fazer esse sermão, sabe, vocês estão percebendo quantos detalhes históricos tem, Gi? Cheio de palavras em latim, sabe? Então, eu pesquisei, gente, você não pode gostar de mim, mas eu faço com cuidado as coisas que eu faço. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei quanto você ganha, mas vocês têm cara de pessoas ricas. Daqui para lá. Quanto custa a sua hora de trabalho aqui? E você saiu da sua casa, gente, para ouvir como diz meu amigo Marcelo, semi-analfabeto falando. E eu não posso vir aqui falar qualquer coisa. Não posso, por 2 motivos. Eu tenho uma imagem para manter, né? Sou ancião dessa igreja. Diretor executivo, administrativo do Som e Louvor. Esposa da Noemi. E sou ancião aqui da igreja também, trabalhando aqui para vocês. Eu não posso falar qualquer coisa. E Diego Velázquez, ele tem uma foto, se achar aí a terceira foto da sequência que eu mandei. Gente, eu mandei na quarta-feira, não tem problema. Meus amigos, não tem problema. Lá, tá aí. Tá vendo? Gente, eu mandei. É que depois eu não conversei com eles. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Como todos os meus amigos aqui, depois que a gente põe o pé nessa igreja aqui, não para mais. Isso aqui é uma fábrica de crente. Tá aqui, ó. Obrigado, Wilton. Eu amo você e a Maga. Maga, obrigado por aquele bolo que você mandou ontem. Tá vendo? Isso aqui é um quadro de Diego Velázquez, se eu não me engano, espanhol. Tá vendo? Jesus não tem sangue, tem um pouquinho. É que se desse para me diminuir um pouco. Deixa eu ver se apareceu.
aqui está só a metade, né? Mas o Diego Velázquez, ele pinta o corpo inteiro de Jesus na cruz. Praticamente não tem sangue, só tem aquele pouquinho de sangue ali do lado de Jesus, tem as mãos que não chega nem a escorrer na cruz. Essa é a ideia renascentista de um Jesus crucificado. Não tem sangue. Agora, Maga, Wilton, põe o próximo. Exatamente, está vendo? Jesus está com pregos nos 2 pés, está com um paninho lá cobrindo, praticamente não tem sangue. Você pode ver no cabelo dele, não tá. Quando você fura o couro cabeludo, que é muito vascularizado, enche de sangue, não tem sangue. Como provavelmente Jesus foi crucificado? É a próxima foto, se der, o Maga. Essa provavelmente é a forma como Jesus foi crucificado, com os pés, um de cada lado da cruz. A cruz tinha um negócio que chamava patibulum. Não, stipe. O stipe era o horizontal e o patibulum era o horizontal. O crucificado fazia a caminhada com o patibulum. E chegava lá, era colocado no stipes. E para que a pessoa ficasse sustentada da cruz, eles colocavam os pregos no calcanhar da pessoa, de lado. Imagina a cruz aqui, o stipe, o patibulum aqui, a pessoa era colocada aqui e o prego entrava no calcanhar pela lateral da cruz. Não naquela foto de Diego Velázquez, onde Jesus está apoiado num lugar, no negócio que eles chamam sedícula, e o prego está ali no pés dele, ali bem ajeitado ali. Não, ele era colocado de forma exatamente como está ali. Está vendo o prego na lateral ali? E essa também é uma forma que Jesus poderia ter sido colocado, mas como a Bíblia menciona que ele foi crucificado nas mãos, provavelmente ele estava amarrado e com o prego na frente. Aí existe toda aquela discussão que as mãos não podiam suportar o peso, mas não é uma discussão para agora. Então havia provavelmente essa era a posição. E como morria o condenado? Por insuficiência respiratória, porque era muito difícil você manter a respiração. E a pessoa tinha que, como ela estava sentada apoiada na sedícula, que era como se fosse um banquinho, ela tinha que fazer força para poder respirar. E cada vez que ela respirava, você imagina a dor daquele negócio roçando na mão, algo terrível. O filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, foi criticado por ter sido um filme muito violento. Mas provavelmente foi o filme que teve a maior veracidade de tudo aquilo que aconteceu. A crucificação era algo angustiosa. Quero trazer mais um dado histórico para você. A palavra crux, ou cruz em latim, era um palavrão que os escravos e os mais simples de Roma falavam aos seus senhores. Existe uma ideia da palavra crux, que você nunca deveria, pessoas honradas, nunca deveriam falar crux na frente de uma matrona evidentemente romana. Nunca deveria falar crux na frente de uma matrona, ou de uma mulher de respeito, uma mulher da sociedade. A crucificação era algo típico para os escravos. Houve uma confissão de um escravo chamado Escaledros. Ele escreveu assim, essa confissão ficou para a história: eu sei que a cruz será a minha sepultura, pois é lá que estiveram meus ancestrais, meu pai, meu avô, meu bisavô e meu tataravô. A cruz será o meu fim. Crux era um palavrão e era algo destinado aos escravos. A cruz era o pior daquilo que poderia acontecer para um cidadão, romano ou não. Mas por que os cidadãos romanos não eram crucificados? Paulo não foi crucificado. Quem foi crucificado? Ele foi decapitado. Por quê? Havia um advogado chamado Marco Túlio Cícero, normalmente conhecido por Cícero. Ele foi, dentre tantas coisas, ele foi filósofo, e dentre tantas coisas, ele também foi advogado. E ele foi defender a causa de um cidadão romano, de um senador romano chamado Gaio Rabirius. E esse senador romano foi acusado pela família de um cidadão romano chamado Lúcius de assassinato. E o promotor da causa pediu a crucificação de Gaio Rabirius.
E Cícero, essa obra jurídica foi preservada para a posteridade, ela existe ainda. E o Cícero falou isso que eu disse para vocês, lá na audiência, disse assim: crux, ou cruz, é uma palavra que nós não usamos diante das matronas, diante das mulheres da sociedade. Então nunca deveria se pedir que um cidadão romano fosse crucificado. E a sua oratória e a sua forma de conduzir a sentença foi de tal magnitude, vitoriosa, que se criou jurisprudência. E a partir de Cícero, nunca mais se crucificou um romano. Flávio Josefo, um historiador do primeiro século, ele descreveu que no cerco por Tito, eu fico nervoso, sabe aí, então... Vamos de novo. No cerco de Jerusalém, no ano 70, através do general Tito e o exército romano, eles começaram agora a forçar que os judeus saíssem de Roma. E para sair de Roma, eles começaram a pegar judeus da região, que não estavam em Jerusalém, estavam do lado de fora de Jerusalém, e começaram a trazer judeus, e começaram a crucificar 500 pessoas por dia. Você imagina, você está dentro de Jerusalém e vendo seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó. O único ato de bondade que os soldados romanos faziam, quando crucificavam mulheres, crucificavam elas de costa, para que seu nu frontal não fosse mais exposto ainda. Era a única forma. Haviam 4 penas capitais em Roma, da menos ruim para a pior. Primeiro deles, decapitação. Jogar aos animais, queimar vivo, e a pior pena que havia lá era a crucificação. Nada era pior do que a crucificação em Roma. Foi um escândalo para Paulo dizer assim: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Para os contemporâneos de Paulo, não havia glória na cruz. Só que existe um paradoxo, e eu preciso falar desse paradoxo para vocês. Jesus foi crucificado, e Ele não morreu da cruz. E tem um texto aqui que eu queria ler para vocês, porque Ele está falando da gente, desejado de todas as nações. A culpa de todo descendente de Adão pesava ali sobre a alma. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação de seu desagrado, por causa da iniquidade, encheram de consternação a alma de seu filho. Mas agora, com o terrível peso de culpa que carrega, não pôde ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande essa era a agonia, que ele mal sentia a dor física. Tanto que Jesus morreu depois de 4 horas. O que matou Jesus na cruz não foi a dor física, não foi a hemorragia, não foi a insuficiência respiratória. Foi a dor dos nossos pecados. Nós, cristãos do século 21, não entendemos a cruz como um escândalo. O cristianismo é identificado pela cruz. Olha aqui a cruz. Isso aqui na igreja de Paulo era impensável, porque era um escândalo para os judeus e uma loucura para os gentios. Nós carregamos a cruz na lapela. A cruz é um símbolo bonito da nossa fé, que nos faz lembrar de um amor incondicional. Nós cantamos: eu amo a mensagem da cruz. Para nós a cruz é o que de melhor poderia nos acontecer. Deus nos dá o direito de sonhar com a libertação de nossos pecados através da cruz. E eu preciso perguntar a você: por que Jesus aceitou sofrer a cruz? Por que Jesus aceitou sofrer a cruz? Está lá em Isaías 53, versículo 11. Quero ler só a primeira parte dele. Por que Jesus aceitou sofrer? E Jesus fala através de Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e sua alma ficará satisfeita. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e sua alma ficará satisfeita. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Por causa de mim e de você. Jesus não precisava passar por isso. Não precisava.
Nós pregamos Jesus na cruz. E o que fez Jesus morrer não foi a dor da cruz, foi o meu pecado que eu cometo. Você quer deixar Jesus feliz? Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Você quer deixar Jesus feliz? Continue fazendo Jesus o Senhor de sua vida. Somente sua morte na cruz pode nos libertar do pecado. E essa é uma música que o Senhor Louvor vai cantar, e eu gostaria de convidar os meus amigos aqui. Essa música diz o seguinte: somente a cruz e o sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta o pecador, só o nome de Cristo tem poder que pode nos libertar. A cruz de Cristo era o que de pior poderia ter acontecido para Ele, mas para nós é o que de melhor pode ter acontecido. Sabe por que eu posso sonhar com o céu? Sabe por que eu posso sonhar de pedir perdão, de fazer as coisas erradas que eu faço e pedir perdão para Deus? Porque eu não estou na cruz, é o meu Deus que está na cruz, e é esse sangue de Jesus que pode nos libertar de todo o pecado, para termos a certeza de que a coroa que merecia a Ele vai ser dada a nós. Jesus morreu por nós. Isso é tão comum dentro da igreja, mas tem um profundo significado. A cruz, quem merecia era eu, mas Ele tomou o meu lugar. Eu queria dizer que essa semana vai ser maravilhosa para você, mas eu não conheço você e não posso afirmar isso com honestidade. Mas aquele que não se negou a morrer na cruz vai cuidar da sua semana para você. Que Deus cuide de você essa semana. Querido Jesus, obrigado, Senhor, por tua bondade e cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, porque o sangue que tinha que ser derramado na cruz era o nosso, e o Senhor não nos permitiu morrer. O Senhor tomou o nosso lugar, para que nós pudéssemos pedir perdão pelos nossos pecados e almejar morar um dia contigo nos céus. Portanto, Senhor, eu gostaria de entregar a cada um que aqui está, cada um que está conectado conosco, em Tuas mãos, para que o Senhor cuide de nós. Que tenhamos uma semana sob os Teus cuidados, que aquilo que precisamos de resolver seja resolvido, porque o Senhor resolveu os nossos problemas, o nosso maior problema, que foi a morte eterna. Portanto, Senhor, esteja conosco durante toda essa semana, traga-nos para as demais atividades desta igreja. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Uma feliz semana a todos, que Jesus os acompanhe por onde for, juntamente com o seu anjo da guarda, influenciando através do seu Espírito. Que todos tenham uma feliz semana.